Oi, pessoal. Boa noite a todos. Estou aguardando vocês chegarem. Boa noite, Viviane. Boa noite, pessoal. Doutor Júlio, Majô. Boa noite. Hoje a gente vai falar de um tema que eu vou abordar e que é mais comum do que a gente imagina. Vou aguardar o pessoal chegar, esperar um pouquinho mais. Enquanto vocês estão sentando nas poltronas, já está todo mundo sentado, brincadeira, mas vamos conversar sobre filmes e sobre um filme específico que está no Netflix e acho importante a gente comentar bastante e profundamente sobre esse filme que tem características muito específicas. Vocês estão me ouvindo bem? Solange, Jandira, Bianca. Bem-vindos. Então, nós vamos conversar hoje sobre um filme que está na net, né? E o nome do filme é Eu Me Importo. E o nome por si só, eu não vou dar spoiler, fiquem tranquilos para quem não assistiu, mas saibam que nós vamos abordar o tema de psicopatia. Então, todos os temas que eu abordo aqui têm a ver com abuso emocional e psicopatia que envolve esse tema. Não só a psicopatia, como outras questões da personalidade, questões culturais que envolvem a questão do abuso emocional, e a gente vai conversar, a gente sempre conversa sobre essas nuances, sobre como se proteger, sobre as famílias abusivas, sobre a nossa criança interior. Recentemente eu fiz um vídeo, vou fazer outros vídeos menores para vocês, conforme eu havia prometido. Então, vocês gostaram do filme? Eu Me Importo. Então, é um filme de impacto, ele foi super bem construído, ao meu ver. É claro que teve personagens que foram criados de uma maneira bastante peculiar, mas a construção total ficou bastante evidente de como que funciona, como que funcionam psicopatas, não é? Então, para quem não conhece o funcionamento dos psicopatas, esse filme Eu Me Importo, ele é um excelente filme para vocês observarem a questão da frieza, do fim justificam os meios. E aí já vou dando algumas pitadas sobre funcionamentos de psicopatas sociais, inclusive. Porque o psicopata, aquele que a gente entende, que nós ouvimos a vida inteira, o psicopata é o serial killer, né? Aquele que assassina em série, é aquele que comete assassinatos mais esdrúxulos e que muitas vezes a gente tem históricos de psicopatas que fizeram assassinatos em série, tem muitas citações de psicopatas que jamais foram encontrados e que principalmente chegaram até a brincar com a polícia, dando dicas sobre os assassinatos, meio que tirando um sarro, sendo mais poderoso do que a própria polícia, e de fato eles não foram descobertos nunca. Então, por que eu estou abordando isso? Porque existe uma inteligência muitas vezes fora da média, né? Então, e por que tem essa inteligência fora da média? Porque eles são desprovidos de emoção. Então, eles têm um tempo para ficar articulando o que eles desejam. Mas assim, a pergunta que fica eu vou entrar bem dentro da questão do filme e abordar e conversar sobre alguns detalhes. Volto a dizer que eu não vou dar o spoiler, mas vou falar sobre alguns detalhes importantes. Mas a pergunta que fica se os psicopatas eles não têm sentimento, como
que eles desejam? Porque no filme fica claro o desejo de poder. E fica claro na vida das pessoas que a gente sabe que existem muito mais personalidades psicopáticas, né, psicopatas, do que a gente pode imaginar. E eles estão entre nós. E qual que é a grande questão? Que eles não são pegos, não são incriminados, porque eles conhecem muito de como é o funcionamento do ser humano, de como são as regras, de como são as leis. E por que será que eles burlam as leis em relacionamentos afetivos? Eles consumam a questão do pseudo-assassinato, porque eles precisam de uma obtenção de prazer além do comum, porque eles de fato eles têm uma dificuldade, eles não sentem e eles vão atrás, porque a vida deles em si é uma vida tediosa se não fosse isso. Então eles precisam de uma sensação muito, muito forte para sentir que tem vida lá dentro deles próprios, sem contar com as questões emocionais que levam o psicopata a ser psicopata, que eu já não vou abordar aqui nessa live. Mas tem uma questão que é muito importante, hoje estou conversando, que é sobre o tédio da vida de um psicopata, que ele tem dificuldade de sentir, ele é um antissocial, tem dificuldade de se sociabilizar dentro de um contexto de normalidade, exatamente porque ele não sente, ele não se importa. O reverso do filme, ele não se importa com o sentimento do outro e ele nem sabe como que é essa interação. Claro que ao longo da vida dele ele vai aprender, ele vai saber como articular, ele vai aprender as emoções dos outros, até para poder lidar socialmente e conseguir os seus intentos, que é sentir algo muito forte, já que eles não sentem nada, e que dê um sentido para a vida deles. Então, muitos dos psicopatas, eles acabam se drogando, eles fazem aquelas corridas malucas, né, que colocam, não só eles, mas todo mundo que está à volta em perigo. Então eles têm atividades muito perigosas que muitas vezes dão um sentido de existência para eles, porque é aquela pessoa que vai queimar aqui, só que não pega, ele não sente nem o calor do fogo, não tem esse tipo de sensibilidade, nem para se precisa ter uma exigência para se sentir vivo. Então, existe um desvio do prazer, e nesse desvio é o que causa grande sofrimento para o outro. Então, eles não são assim em todas as áreas da vida. Existem muitos relatos de psicopatas que eles se importam com algumas questões que são absolutamente impensáveis, mas quando eles estão na meta deles, que é o objetivo deles, tudo que fica à volta é obscurecido e eles vão cego aonde o fim justifica os meios. Os psicopatas sociais que precisam ter esse prazer através do ganho de dinheiro, eles não vão fazer não vão ter 1 milímetro de preocupação com o outro, do modo como eles vão alcançar esses lugares de poder. E muitos deles têm essas ideias de megalomania, de ter cada vez mais. Às vezes vêm de lares que têm um prejuízo em várias áreas, lares disfuncionais, com famílias disfuncionais, e eles, por comparação, eles podem enxergar as outras famílias, e sem esse trabalho interior, eles vão dando saltos para alcançarem o que eles imaginam que seja um ideal de vida para eles. Mas aí tem aquela questão da distorção de prazer e da falta de sensibilidade ao outro. Então o que acontece? Existe uma dificuldade muito, muito grande desse processo empático. Agora vamos dar um salto pro filme. No filme acontece isso, existe um encontro de psicopatas, né? Existe uma trama muito bem feita, e uma coisa que é muito interessante, porque existem vários tipos de negociações
E essas negociações, todas elas, independente de com quem seja, elas estão visando o poder. Então tem aqueles que são mais prejudicados e que são aqueles psicopatas AA, né? E tem aqueles psicopatas que tem aquele P um pouco mais minúsculo do psicopata. Mas a gente sabe que todos os que estão fazendo esse tipo de trama, especificamente no filme, que é muito bem exemplificado, eles passam pelo descaso em relação ao outro. O filme ele está focado numa situação que as pessoas acham que é impossível essa situação. Então a gente precisa falar sobre isso, que é o cuidado do idoso. E como que as pessoas podem cuidar, entre aspas, do idoso e acabar tendo situações muito difíceis de abuso. Então, eu gostaria de estender um pouco essa observação, porque a gente sabe que existem muitos pais idosos. Eu nem vou ampliar neste momento sobre a história específica do filme, mas um alerta dos tipos de abuso de psicopatias, que são filhos que vão ficando adultos e os pais vão envelhecendo, e num dado momento existe uma falta de empatia enorme em relação a esses pais, sejam eles quem foram durante a vida, mesmo que sejam pais muito difíceis, de difícil acesso ao longo de uma vida inteira. A gente não pode esquecer da qualidade de humanos que todos nós somos e de humanidade. Então é o idoso, e nós todos queremos viver muito, eu imagino, né? As pessoas que... Então, quem não é idoso hoje tem um caminho para se tornar idoso se tiver sorte ainda na vida. Então, para vocês verem o nível da falta de empatia e o que se pode fazer com uma pessoa idosa sem que a pessoa se dê conta que ela também vai passar por esse processo algum dia na vida. O que costuma acontecer? Existe uma incapacitação do idoso, existe um processo onde o idoso muitas vezes eles gerem o dinheiro, a questão da própria vida, e não só da família, mas da própria vida. E muitas vezes esses idosos eles são destituídos de toda a capacidade deles, e é um olhar muito delicado que nós temos que ter como sociedade, de observar o que nós estamos fazendo com os nossos idosos, o que nós estamos fazendo com os nossos pais, o que nós estamos fazendo com os nossos avós. E do mesmo modo que existe o arquétipo da mãe boa, né, do casamento de Cinderela, do casamento e viveram felizes para sempre, e a gente tem visto cada vez mais que muitas vezes não é bem assim, e a gente vê muitos feminicídios, nós vemos muito abuso emocional, a situação está cada vez mais exposta em todas as áreas, inclusive na área artística, que a gente tem visto bastante. Essa condição também acontece na relação com o idoso, onde o filho pode se tornar um abusador, ou mesmo a família. Então, aqui é um olhar bem atento por duas vias, porque se você percebe algo nesse sentido, que você fique com olhos bem abertos, porque o idoso é um ser humano e que quanto mais velho ele fica, mais necessidade de apoio e de conforto ele vai precisar, e principalmente depois de ter vivido uma vida com inúmeras situações, com inúmeras histórias, e que a gente possa inclusive fazer com o idoso como as tribos fazem. Eu vou só fazer um recorte aqui de uma história que eu me lembrei, que é fantástica, e eu acho que vale passar para vocês. Para vocês verem em tribos indígenas e na antiguidade como que era vista a questão do idoso. O idoso é aquele que ele se torna o sábio da tribo, e é onde que as pessoas vão pedir os conselhos. Na mulher idosa, vejam que interessante, isso daí está no livro da Riane Eisler, que eu super recomendo
como um livro, além de ser terapêutico, a recuperação dos poderes, tanto do homem quanto o da mulher, tendo validação deles dentro de uma esfera arquetípica. Então vejam vocês que lá atrás, há muito tempo atrás, em algumas tribos isso perpetua, as mulheres, elas tinham o que a gente chamava de sangue sagrado. Então o que acontece? As mulheres menstruavam e na crença popular da tribo e da antiguidade, a mulher agachava no arado e o sangue que tinha o poder da mulher, esse sangue servia para arar a terra. Olha o poder que saía da mulher e como era reverenciado a ponto de poder arar a terra. Muito bem, essa mesma mulher chegava um tempo e ela engravidava. E o sangue, que era a representação de um poder enorme, ele ia para o próprio corpo da mulher. Então ela já não colocava o sangue dela para arar a terra, o poder que ela tem dentro dela, mas ela investia nesse novo ser que estava nascendo dela, de uma relação sagrada. Então esse poder ele ia para a criança, para o nenê que estava sendo gerado. Olha que coisa incrível. E aí, com o passar do tempo, a mulher entra na menopausa. E na menopausa, o sangue fica no corpo, ele não vai nem para o nenê mais e não vai nem arar uma terra. Então ela se torna a velha sábia. Ela se torna a mulher que vai ser consultada porque ela tem o poder dentro dela. O sangue está com ela. Então, só para contar para vocês como que é o respeito com o idoso, com a mulher idosa ao longo dos anos e que nós fomos perdendo e desqualificando porque a gente se distraiu dessa energia e do aspecto da consciência, das contações de histórias que de alguma maneira eu estou fazendo aqui, do ato de consciência e do olhar. O que nós fizemos, o que a nossa sociedade fez? Você olha para fora, você olha para fora, você olha para fora e você é importante por aquilo que você aparece, a tua aparência. Então, é uma sociedade que desenvolveu pessoas narcisistas, que só vê o personagem, só vê o quanto que você consegue conquistar e com isso, com todas as dinâmicas em relação a isso, as pessoas acabaram indo para lugares muito adoecidos também, que é o que eu sempre falo que é a sociedade. O século XXI é a era do narcisismo. Então existe um alimento cultural para que esse narcisismo adoecido proliferasse e agora chegou na massa crítica e a gente precisa fazer um retorno para a própria essência, para a humanidade que todos nós temos. No filme, essa humanidade inexiste. Ela inexiste totalmente e o filme ele fala sobre algumas situações onde a psicose ela anda de maneira normatizada, umas de modo obscuro, onde ninguém vê as escondidas e ainda assim existe modo de burlar a lei. As pessoas, mesmo que não apareçam publicamente, elas conseguem agir pela sombra, onde ninguém vê, mas elas estão extremamente atuantes. Quando de algum jeito elas são pegas ou de algum jeito elas podem entrar em evidência. E de outro modo são as pessoas que convencem os outros que estão em público com aquela aparência daquele personagem de magnanimidade que a gente conhece muito bem, que dita regras, que conhece muito bem a lei e tem uma maestria, são muito bons em articular dentro da lei, mas para fins obscuros, para fim de poder, para fim de se sobressair ao outro e para fim de ter um prazer distorcido, destruindo os outros, que é a tônica do psicopata. Então o psicopata, quando ele está num relacionamento afetivo ou quando ele está lidando neste caso do filme com idosos, ele vai estar na mesma tônica que é o assassinato. Ele não precisa assassinar esfaqueando, não precisa assassinar degolando, fazendo nada disso. Ele assassina porque ele retira a vida da pessoa, ele retira todas as condições
da dignidade da pessoa. Então existem vários modos que a pessoa pode assassinar o outro para ter um ganho pessoal. Esses assassinos em série, o ganho pessoal são objetos internos deles que eles projetam na frente e eles vão matando em série, sem dó nem piedade, mas eles são comandados pelo inconsciente deles, mas eles têm aquele prazer, aquela descarga emocional na hora que eles concluem esse ato, extremamente adoecidos, extremamente articulados e de uma maneira muito estonteante. A gente tem estudos de que eles foram para prisões, a gente viu, tem estudos, se vocês quiserem depois até passo, tem um link que fala como eles ficaram nas prisões, fizeram bastante trabalho terapêutico em vários deles, e eles saíram desses programas de terapia, de instrução depois de muito tempo, e eles voltaram 10 mil vezes melhor, porque eles entenderam o que eles não podem fazer. Eles não mudaram nada, mas eles aprenderam como lidar para ficar mais infiltrados na sociedade e com mais maestria naquilo que eles fazem. Hoje, graças ao Celso, que graças às pessoas que estudam, existem testes que eu sempre falo para os meus pacientes, que eu estou falando aos 4 cantos, que eu acho que precisa ser instalado em processos jurídicos, quando esses abusadores são pegos ou quando eles entram em processo de separação, que é o teste de Rorschach, já falei aqui, e o de Pfister, que são testes que, por mais que a pessoa vá procurar na internet como que pode responder corretamente, não tem jeito, porque tem nuances que só quem conhece o teste vai saber, que está muito além do que a pessoa vê. Então tem muita coisa, são vários anos de estudo para poder aplicar esses testes. Então, que vocês saibam que existe isso. Então, pessoal, hoje eu acho assim bastante interessante de vocês saberem e verem e assistirem esse filme. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, estou passando aqui para ver o que vocês estão falando. Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, mas de qualquer modo, quem não assistiu, vale muito a pena assistir e entrar em contato com essas nuances aqui que foram comentadas. Eu queria, é uma questão da perversão, é uma questão da distorção de realidade e de colocar a presa, que aqui nesse filme é o pessoal idoso, então colocar a presa totalmente incapacitada, incompetente. E isso, gente, pensem, isso não acontece só no relacionamento com as pessoas mais idosas. É a mesma coisa que se faz quando está entre casais, quando está entre famílias. O psicopata tira toda a possibilidade da pessoa ter identidade, ele é um predador emocional para diversos tipos de fins. Eles, na verdade, o que eles são? Eles são parasitas, eles funcionam como parasitas, eles grudam, sugam tudo o que eles podem sugar e deixam a pessoa à mercê do nada, porque fica uma carcaça se a pessoa não... vou deixar, não lidar. Eu vou responder já. Pode existir vários tipos de perverso no mesmo núcleo familiar. E uma coisa que é muito interessante, é muito boa essa pergunta, porque a pessoa que tem pais perversos e pais muito abusadores, é o modelo que elas têm. E elas podem sim se identificar com o agressor. E se elas se identificam com esse modelo e com o agressor, elas vão ter muito pouco conhecimento dos próprios sentimentos. Isso é uma característica interessante que vale a pena a gente falar aqui, que tá um pouco distante do filme, mas eu estou respondendo um pouquinho do que vocês falaram. Ela vai ter uma característica muito distante dos próprios sentimentos. Então, se ela não é psicopata, ela não tem modelo de não funcionar desse modo. Ela pode até ver os amiguinhos na escola, ver as pessoas, ter algum despertar, mas esse despertar não vai ser alimentado dentro de casa. Então, muitas vezes é importante da pessoa que se percebe numa família abusiva ou se ela é denunciada como um abusador, que ela própria
possa fazer uma autopercepção e ver em que lugar que ela está emocional, tá? Então, ela pode sim ser um abusador, pode ser um psicopata e pode também ser uma pessoa que repete padrão e que vê que tem algo de muito errado e não consegue se acessar. Outra coisa, queria falar com vocês sobre alguns outros filmes para a gente falar nas próximas lives. E eu quero comentar, antes de falar desses filmes, eu quero falar que a história do filme, só para a gente terminar esse ponto do filme, a gente acha que é um absurdo, que isso daqui não ocorre. Aqui no Brasil não existe esse tipo de trabalho, ainda bem que não existe. Mas o que eu quero comentar com vocês é que existe nos Estados Unidos e eu fui pesquisar, porque eu sabia que já existia, mas eu não sabia que existia este tipo de possibilidade. E de fato existe, então não é uma invenção, não é fantasioso, não é tão fantasioso isso daí. Eu acho que esse filme foi feito como um alerta, não só para as pessoas que vivem isso de fato fora do Brasil, como para as pessoas que têm familiares mais idosos aqui. E para os amigos, para ter essa percepção. Mas esse tipo de situação, ela é real, ela existe. Então esse é um ponto interessante, para vocês verem que não é tão enlouquecedor o que a gente vê nesse filme, e a gente acha que é uma ficção, e não é. Quer dizer, ficção é a história, o modo como ela foi feita, que é muito bem construída, mas essa possibilidade, de fato, existe e acontece. Agora eu queria falar com vocês, dar uma sugestão para a gente comentar sobre alguns filmes, e se vocês acham que vale para vocês, porque existem outros filmes sobre abuso que vocês podem vir a conhecer, são filmes que provocam despertar nas pessoas que assistem. E eu tive, depois que eu vi esse filme, a gente sabe que na net tem vários filmes que abordam esses temas de abuso, de psicopatas, e a gente pode falar de vários deles. Agora, eu vou sugerir para vocês 2 filmes, e a gente pode conversar na semana que vem, na semana que vem eu vou trazer mais temas, não vai ser só o filme, mas eu gostaria de falar com vocês sobre 2 filmes que são bastante importantes nessa questão do abuso. Um deles, de psicopatia, e é muito interessante. Um deles é muito antigo, então eu vou sugerir que vocês assistam e que depois de assistirem vocês pesquisem. Aliás, eu vou deixar o link deste filme, não do filme, mas do que está escrito sobre o filme embaixo, para vocês verem a história inteira, o que se chama, não sei se vocês conhecem um filme mais antigo, chama Clube dos Meninos Milionários. Vocês já ouviram falar? Esse filme vale muito a pena assistir. Ele fala de Wall Street e de jovens que se juntam e que tem um comando de um psicopata, só que não dá para perceber que ele é, e como que as pessoas se envolvem até certo ponto, e como que o psicopata, como ele não tem lei, embora ele conheça a lei também, ele está no lugar de que os fins justificam os meios, e de novo é um enriquecimento, e é psicopata social, eles querem enriquecer, eles querem ter essa gana, esse prazer, não é? Então esse filme, Clube dos Jovens Milionários, ele traz uma história real que aconteceu nos Estados Unidos, e para quem não conhece, assistam, e a semana que vem a gente vai conversar sobre ele. Esse é um filme. O outro filme, se vocês tiverem tempo e disposição, eu acho que vale super a pena, que é um filme muito conhecido, que se chama A Meia Luz, que é o filme com a Ingrid Bergman, que deu início ao termo gaslighting. Então esse filme vale muito a pena, a gente pode falar muito dele, porque ele mostra o beabá, ele é um beabá, da onde a psicologia e a psiquiatria tirou o nome gaslighting, que é luz de gás. Então depois a gente vai conversar, inclusive, por que o nome, o termo luz de gás, gaslighting, ele evidencia tanto a distorção de realidade. Então
por favor, assistam. O dente, quem que falou aqui? Peraí, deixa eu ver. Ela perdeu o dente. É isso mesmo. É incrível isso, não é? Essa questão do dente tem muita história que sobre a questão do dente, é isso? Que ela perdeu o dente. Então, o que eu posso comentar que eu acho que vale a pena? Isso realmente não é spoiler, é um detalhe do filme, assim como eu não vejo como spoiler, eu vejo como uma nuance, né? Depois a gente pode até conversar, posso falar mais do filme, mas eu acho que essa parte do dente, que assim, sensibilidade zero, caiu, vamos lá, são peças. Ela também é uma peça. E ela fica morrendo de raiva, né? De ter isso daí. Então, é por aí. Então, assim, ela também é uma peça e ela se vê assim, a questão é só prazer, né? Dela. Um prazer totalmente forte e que mostra... essa parte é verdade. Eu tô vendo o que a Bianca falou, verdade. Então vou tomar cuidado aí para não dar spoiler para vocês, mas é interessante de comentar como que o abusador, ele também não tem sensibilidade com ele só quer prazer. Porque se ele tivesse sensibilidade com ele não teria situações de risco, ele não teria... Não tô nem falando desse filme, tô falando de abusadores, psicopatas em geral. Não estou falando nem dos narcisistas só, eu estou falando desses psicopatas sociais. E então a gente vai falar mais sobre esses filmes. Então a minha pergunta é, vocês topam? Tem esse filme Clube dos Meninos Milionários e o Gaslighting, vale muito, muito a pena. E a gente conversa, porque o Clube dos Meninos Milionários, ele é um psicopata social e vocês vão ver como que existe... só vou dar um spoiler do meu comentário, não do filme. Como que existe um olhar que hipnotiza. Isso é importante vocês saberem. Esse olhar que hipnotiza, ele é uma das tônicas principais dos abusadores. Então existe uma sedução hipnótica pelo olhar. Isso eles fazem assim com muita, muita, muita maestria. Tá? Então, é isso. A gente vai conversar sobre esses temas, tá? E vamos... Killing Eve, né? Me falaram. Esse daí, vamos assistir. Então, a minha sugestão é que, assim, eu tenho uma lista de filmes aqui, eu não queria falar todos para vocês, porque eu queria passo a passo comentar, mas eu posso falar sobre alguns, mas se vocês quiserem, eu posso falar sobre alguns para vocês e vocês vão assistindo e a gente vê. Tem um filme também que eu acho muito legal para vocês assistirem, que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Esse filme é muito interessante, vale a pena assistir. E tem outro que acabou de passar na internet, está passando, que é Por Trás de Seus Olhos. Então são 4 filmes, vamos lá para esses 4 e a gente começa? A Meia Luz, exatamente, tem no YouTube, exatamente, Leninha, obrigada por colocar. O Gaslighting, A Meia Luz o nome. E então tem Os Homens que Não Amavam as Mulheres, vale muito a pena assistir também. Por Trás dos Seus Olhos, ele vale a pena, eu vou falar semana que vem para vocês, porque ele mostra, vou falar um pouquinho agora, ele mostra uma relação literalmente vampira, né? Ela é vampira e vale muito a pena, tá bom? Então a gente pode se ver a semana que vem, óbvio, vou estar aqui com vocês. Ao longo da semana eu vou fazer algumas pequenas lives
Esse Por Trás é uma minissérie, tem 5 capítulos e ela é bem forte, bem tensa, vale super a pena. E aceito sugestões para a gente discutir outros filmes, tem vários filmes, mas a semana que vem a gente vai falar sobre esses, tá bom? Vamos falar sobre esses filmes e me aguardem porque eu vou fazer historinhas de novo, vou encenar aí que eu acho que foi importante para vocês perceberem sobre as bonequinhas russas, como que é o funcionamento dos filhos, da mãe, da criança interior. A Garota Exemplar é fantástico também, é muito bom. E então me deem sugestões, a gente pode até fazer uma votação. Eu vou ver se a gente faz uma votação, acho que vai ser legal, todo mundo interage, né? Então, um super beijo para vocês. Me aguardem ao longo da semana para fazer umas historinhas pequenas. E boa semana para vocês e a gente se vê na terça. Quanto mais despertos, melhor. Beijos!